Olá, tudo bem? Continuando a nossa série Mulheres que Inspiram, hoje eu converso com outras 3 mulheres incríveis. Eu e ela esperamos você já já. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está no ar. Bom, e a nossa primeira convidada deste domingo é a Mariellen Crisóstomo. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, que agradeço pelo convite, por querer contar essa história e parabenizar pelo espaço também, pela visibilidade. O espaço existe por conta de vocês. Obrigada. Mariellen, você tem uma série de experiência, né? É quilombola, né? Coordenadora, Mariellen é coordenadora da coordenação das comunidades quilombolas do Tocantins. E tem uma vasta experiência nessa área, né? Isso. Você, inclusive, esteve na COP, agora, né? Na recente, no Egito. Como é que foi essa experiência? Você foi lá representando o quê e quem? Bem, eu digo que a gente é sempre continuidade, né? Então, sim, eu venho do Quilombo Baião, fica no sudeste do Tocantins. A minha mãe é cofundadora da COECTO e depois a COECTO é a Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Tocantins. Certo. Daí eu vou para a faculdade, faço graduação em jornalismo e depois eu volto para o movimento e já atuando como coordenadora. Então, desde 2018, mais próxima como coordenadora. Em 2020, naquele cenário todo conturbado de pandemia, né? Eu fui para a Nacional e convidada a ser coordenadora do coletivo de comunicação da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Sim. E atuando na CONAC, a gente teve a oportunidade também de fazer outras experiências, entre elas, acompanhar o processo de consulta para a realização do primeiro censo demográfico quilombola, né? Estive consultora da ONU para fazer essa comunicação estratégica interna para o público quilombola. E em 2022... Esse censo, essa pesquisa foi em nível estadual ou nacional? Nacional. O censo demográfico é a pesquisa gerenciada pelo IBGE. Certo. Então, pela primeira vez de existência do censo e dos afrodescendentes no Brasil, nós teremos, a partir dos dados do censo, o recorte quilombola a partir dos próximos dados. Então, é uma conquista inédita. Sim. É a primeira vez nós vamos saber, de fato, quantas pessoas se autodeclaram quilombolas, embora essa pergunta não tenha alcançado a todas. Eu, por exemplo, não estarei nesse número, por não estar no território, assim como muitas outras pessoas quilombolas que não se encontravam no território na data do recenseamento. Ah, então quer dizer que você, mesmo sendo quilombola, mas estava em Palmas, quando foi no seu território, como você não estava lá, você não está nos números? Não estou nos números. Gente, que horror, isso é um absurdo. Não, isso faz parte do processo de consulta, é a primeira vez. Então, isso foi muito conversado. Entendi. E então, a gente não tinha até o momento informações de onde estavam os quilombos. Certo. No levantamento do censo, com a ajuda dos territórios que mandavam sua localização por WhatsApp, depois o próprio órgão fez uma leitura e construiu um mapa de localidades onde a pergunta quilombola abriria. Certo. Como a gente ainda não tinha nada de dado sistematizado, então foi o que a gente conseguiu garantir nesse primeiro momento. Então, aparentemente absurdo, é um dado subjugado, mas vai ser o primeiro. O primeiro e muito importante, exatamente, né? Não é porque vai nortear a partir de agora. Exatamente. Então... E dentro dessa pesquisa, desse censo, dá para... Antes, não foi publicado ainda, não, né? Não foi. Não foi, em fase de conclusão. Mas quantas comunidades hoje existem no Tocantins autodeclaradas? 44 comunidades e 42 territórios. Qual é a diferença, assim, para a gente entender? A diferença dentro do mesmo território pode ter várias comunidades certificadas, mas no processo de demarcação territorial, a área ela expande para além da área da comunidade. Certo. Então, como muitas vezes as comunidades estão próximas geograficamente, então o território pode abranger de uma área só. Certo. E aí, então, tem 2 comunidades certificadas, mas ao final só um território. Entendi. E a experiência na COP, como foi? A experiência na COP é uma experiência que vem carregada de muito simbolismo e faz parte desse processo de conquista e de avanços que a população quilombola do Brasil tem alcançado. Então, é a primeira vez que a CONAC, a Coordenação Quilombola do Brasil, leva uma delegação para a COP e eu estava nessa primeira COP.
né, fui para fazer o processo de assessoria de comunicação, acompanhar as lideranças, e nós fomos com muitas parcerias, né? A gente chegou onde chegou, com muitas parcerias, de mãos dadas com muitos parceiros, sim, e isso também foi possível levar um número de pessoas expressiva para a COP. Eu estava entre as pessoas representando a região norte, mulheres negras da região norte do Brasil. É a única do Tocantins? A única do Tocantins, a primeira. Nossa, bom demais. Bom, e você, a gente observa assim a história e a gente está num momento assim bem otimista, a gente está muito otimista com relação ao Brasil, com relação ao Tocantins. Qual é a sua percepção com relação à criação da secretaria aqui no Tocantins, recentemente pelo governador Wanderley Barbosa, da Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais? É uma grande oportunidade de a gente levar a pauta para as mesas de decisões onde as políticas públicas são tomadas, né? As decisões de implementação dessas políticas públicas. Os territórios indígenas e quilombolas, por exemplo, a política pública é de responsabilidade da União, mas sim, a implementação de toda a política pública, ela é tripartite, é município, Estado e União. Então, naturalmente, para acesso a muitas políticas públicas, a gente precisa de um diálogo muito próximo com os municípios e também com o Estado. E a Secretaria ela vem nos possibilitar essa proximidade. Então, agora, com o censo, por exemplo, a gente já traz um número de pessoas quilombolas a serem alcançadas com as políticas públicas, e a Secretaria ela vai poder garantir que essa pauta seja falada mais vezes, em mais espaços, e inclusive é uma secretaria transversal, então ela vai poder dialogar com todas as outras. Garantindo sempre a memória. Olha, tem a população quilombola, tem a população indígena, tem as comunidades tradicionais no estado do Tocantins, e ajudar que chegue de fato infraestrutura para esses territórios, porque os nossos territórios eles estão em regiões de difícil acesso por questões históricas. Então, fugindo do processo de escravidão, essas comunidades se formam em locais de difícil acesso. Quando vem a divisão do estado, muitos municípios, elas continuam em locais de muito acesso. Então, a gente tem dificuldade desde acesso, né, até a política efetiva, como sim, saúde, educação, alimentação, renda dentro do território. E a Secretaria, eu creio, ela vai poder proporcionar essa discussão e vislumbrar dentro do Estado políticas mais assertivas, porque um dos pilares da Secretaria é a administração participativa. Ouvir os territórios e propor para a gestão governamental a execução da política pública. Bacana, muito, a gente está muito esperançoso, não é? Estamos. É verdade. Bom, querida Mariellen, muito obrigada, porque o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas... Eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Bom, e você fica aí, porque no próximo bloco eu trago uma outra entrevistada dentro da nossa série Mulheres que Inspiram. Olha só aqui. Obrigada, saudações quilombolas. Bom, e nós estamos de volta e neste bloco eu recebo a jornalista Cíntia Abreu. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Maria. Eu que agradeço por estar aqui. Eu vou ler, porque o seu currículo, quer dizer, um pouquinho do currículo da Cíntia. A Cíntia é jornalista, é presidente da Barraca Cia de Artes, assessora vários artistas no Tocantins, inclusive o Paulo Vieira, né? É atriz, é cantora. Comecei falando você é jornalista, mas vou repetir. É jornalista também. De onde vem essa versatilidade? Então, todo mundo pensa que eu era jornalista e depois fui mudando para as artes. Não, meu caminho foi ao contrário. Eu ainda adolescente, logo que eu cheguei aqui no Tocantins, eu comecei a fazer teatro com o Teatro Livre de Palmas. E dali eu fui conhecendo no espaço cultural mesmo, que eu falo que o espaço cultural foi a casa da onde eu dei os meus primeiros passos enquanto artista, e eu acho um espaço muito bacana para a valorização da arte. E ali eu fiquei sabendo de outros cursos, e aí eu entrava em tudo que era possível. Então, tinha uma aula de música, não, vou me inscrever, fora do meu contraturno da escola, né, que eu era adolescente ainda, tinha 14 anos de idade. Aí me inseri num grupo de música, depois no coral, depois Isso aqui em Palmas? Aqui em Palmas, sim, lá no Espaço Cultural.
Até que eu cheguei a um ponto, isso ainda em 2001, que eu estava participando acho que de uns 4 grupos de teatro, mais uns 3 de música e mais o coral. E aí em todos esses grupos que eu estava, ainda adolescente, eu sentia a falta de divulgar, sem saber o que era notícia, sem saber o que era o papel de uma assessoria de imprensa. Eu entrava em contato mesmo, assim, de entrona, como dizem, né? Ligava na TV, ó, Coral Sinfônico vai apresentar ali em tal lugar. O Madrigal de Palmas vai fazer turnê pelo Brasil. E aí eles vinham divulgar e ali eu me descobri jornalista. E você fazia um ótimo papel para os nossos colegas que estão nos veículos de comunicação, porque era uma fonte permanente, né? Sim, já estava inserida, né? Era a própria fonte. Exatamente. E eu ainda esqueci de falar na sua fichinha que você também elabora projetos também. em várias áreas, né? Como é que surgiu esse despertar para elaborar projetos? Num desses grupos que eu participava, ainda adolescente, o Teatro Livre de Palmas, a gente tinha uma ligação muito forte com a Companhia Barraca, que foi fundada pela Cleuda Milhomem e a Magna Carneiro. E nesse grupo, eu entrei como assessora de imprensa, mas depois eu fui sentindo a necessidade de, quando tinham editais, para uma pessoa para elaboração de projetos. Eu fui me afastando um pouquinho da cena, que é o meu cargo hoje, né? Hoje em dia eu não vou mais para a cena, eu tenho a paixão pelos bastidores, eu falo que eu sou apaixonada pela coxia. E eu senti falta dos grupos que eu estava, dessa pessoa, para elaborar os projetos, para buscar os editais, para fazer essa captação e produção cultural, né? Produção executiva. Então, eu que comecei enquanto cantora, enquanto atriz, eu gostava muito da atividade, mas eu via que a gente acabava perdendo oportunidade por não ter uma pessoa para elaborar esse projeto, para ficar na produção. Então, eu fui me afastando da cena para dar essa força nos bastidores. E hoje você faz exatamente o quê? Ou faz tudo junto, misturado? Não, eu... enquanto atriz, assim, lógico que eu não vou dizer que a gente não pode dizer dessa água não beberei. Mas eu não trabalho mais como atriz e... O meu trabalho na Barraca hoje é a administração, é a produção executiva e elaboração de projetos. Então, eu sou presidente da companhia, uma companhia formada por 6 mulheres. Nós temos atrizes, temos pedagogas, produtoras culturais e eu faço a administração da Barraca, né? Sou a presidente da companhia e é esse meu papel atualmente. Bom, você nessa área de elaboração de projetos, você elabora projetos também para artistas, né? Sim. E eu sou de um tempo, que eu sou mais velha do que você, de que a gente tinha muita dificuldade no Tocantins com relação aos artistas, porque são artistas autorais fantásticos, mas não tinham ainda essa prática, né, de captar recursos que não fosse do Estado. E por ser um Estado novo, ainda naquela época, uns 10, 15, 20 anos, era mais difícil, né, ou não, mas enfim, os artistas acabavam buscando recursos e aí às vezes passava até necessidade. Como é que está essa realidade atual? Mudou? A gente melhorou demais, Maria. É um trabalho que acaba sendo chato, uma coisa mais de burocracia, de mexer com documentação, de certidão, planilha orçamentária. Então não adianta você ter só esse talento de ser artista, de ser da cena. E nesses grupos que eu participei, então assim, eu mudei de função, vamos dizer assim, justamente por ver o déficit que tinha de profissionais. A gente não tinha, temos sim excelentes profissionais, mas pela vastidão que a gente tem de talentos nesse Tocantins, são poucos. Mas a gente melhorou demais, a gente já tem muita gente bacana aí que elabora projetos, que tem essa função mesmo de produção, de administração, porque não basta você simplesmente saber escrever. Né? Eu sou jornalista, mas você tem que entender um pouquinho de lei, de resolução, de portarias, de planilha, que é o que a gente fala que é o trabalho chato. Nos grupos que eu participo mesmo, eu peço ajuda, gente, socorro, preciso de gente, vamos elaborar. O pessoal não gosta mesmo, porque realmente você mexer com planilha orçamentária, de você ler, você tem que ler pra caramba, e é um campo que movimenta o tempo todo. Então, às vezes, uma portaria que é de 3 anos atrás, chega hoje, ela está totalmente vencida. Então, você tem que estar se atualizando. Atualizando. Cíntia, o nosso tempo terminou, mas, assim, muito obrigada. E quantas contribuições você,
não dá, não oferece na sua atuação em várias áreas aqui no Tocantins. Então você é mais uma convidada nossa, uma mulher que inspira. Muito obrigada por participar do nosso programa. Eu que agradeço, Maria, e admiração recíproca com certeza. Obrigada, gratidão. Bom, nós vamos para o próximo bloco e daqui a pouco eu recebo uma outra mulher que inspira. Fica aí. Estamos de volta e agora no terceiro e último bloco do programa eu recebo a presidente da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer no Tocantins, Luzia América. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço. Luzia, por que você decidiu estar à frente da Liga? O que te motivou? Na verdade, eu já sou voluntária da Liga desde 2018, né? E é um trabalho nobre, que eu posso dizer assim, e que muito envolvente. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a me envolver com todas as atividades que a Liga executa voltadas ao atendimento daqueles pacientes que são pacientes bem carentes, que estão em situação de vulnerabilidade, o tratamento é muito agressivo, eu me senti motivada e muito cheia de energia para assumir essa gestão, para poder colocar meu nome à disposição para assumir a presidência da Liga Feminina, com a participação das outras diretoras que estão comigo. Certo. Bom, você falou aí que é um trabalho voluntário, né? Quem é que faz parte dessa rede do bem? Quem faz parte da Liga? Como é que ela funciona? A Liga ela é composta de mulheres voluntárias. Certo. Hoje nós somos um universo de 104 voluntárias que têm um envolvimento bem efetivo nas atividades voltadas para angariar fundos para manter essa instituição, porque a instituição ela não tem um recurso próprio para financiar as atividades que ela executa. Então, todo o trabalho lá realizado é pelas mãos das voluntárias. Então, hoje nós atendemos um universo de 300 pacientes carentes. Mulheres. O atendimento assistencial, ele é para crianças, homens e mulheres com quaisquer tipo de câncer. O preventivo é só para mulheres. Entendi. Entendeu? Eu achei que era só, olha só a minha ignorância, eu pensei que era só mulheres que atendiam, mas não, tem também atendimento a homens, né? Sim. A composição da instituição é só por mulheres. Certo. O atendimento, ele alcança também homens. Certo. E há quanto tempo a Liga existe, faz esse trabalho? A Liga está desde 2001, tem 22 anos, né? Atuando. Hoje nós temos a sede aqui em Palmas e tem um núcleo em Paraíso e outro em Gurupi. Então já existem sedes fixas, né? Sim, nós temos 2 núcleos, né? Que também tem um trabalho bem efetivo ao atendimento aos pacientes carentes que estão tratando contra o câncer. Certo. E como que a pessoa que precisa, né, especialmente a mulher, mas você já explicou que não é atendimento nem só as mulheres, que precisam, como que elas devem fazer para procurar a Liga? Na verdade, os pacientes que chegam para ser atendidos pela Liga, eles são pacientes que recebem tratamentos na oncologia do HGP. Lá tem a assistente social que já conhece o trabalho da Liga, então dependendo da situação desse paciente, a assistente social encaminha para a Liga e lá a gente recebe e faz o atendimento. No caso dos homens, a gente atende na finalidade assistencial, com cestas básicas, produto de higiene pessoal e limpeza. Certo. Agora, as mulheres, nós temos o atendimento, né, a finalidade preventiva, que esse atendimento não é só para a mulher que esteja cadastrada e nem que esteja com câncer. Por exemplo, a Liga ela realiza, através das parcerias, exame preventivo do colo do útero e clínico da mama para todas as mulheres que nos procuram. Certo. Agora, qual é o perfil das mulheres que procuram a Liga?
em termos de classe social? Como é que é? Vocês têm... Na verdade, é o público carente mesmo, porque na finalidade assistencial, nós só atendemos aqueles pacientes que estão em tratamento e que são carentes. Certo. Na preventiva, não. Por exemplo, quando a gente fizer uma campanha de divulgação dos preventivos e a Mariá tiver interesse de fazer o preventivo, ela pode entrar em contato e ela recebe esse atendimento. Sim, por exemplo, aquele caminhão, não é? Tem um caminhão que é um equipamento móvel que faz essas campanhas. Então, se a mulher quiser fazer ali naquele exemplo, daquelas campanhas, uma mulher quiser fazer um exame preventivo, ela pode ser atendida ali? Aquele caminhão não, nós temos parceria com o Hospital de Amor. Sim, né? sim. É um caminhão que ele geralmente está a serviço do Hospital de Amor, né? Então nós encaminhamos as pacientes que nos procuram para aquele atendimento lá. Fora os atendimentos que nós mesmos direcionamos para os hospitais. Por exemplo, a gente faz parceria com o Jorge Saad, com a Faculdade Unopar, porque a gente tinha os consultórios lá na sede da Liga, mas com a pandemia nós desativamos e buscamos parcerias, entendeu? Em outros hospitais. Então, as pacientes que nos procuram para esse tipo de atendimento, a gente encaminha para esses locais que nós temos parcerias e a Liga paga esse exame, né? Paga a análise no laboratório desse exame para essa paciente que procurou a Liga. Entendi. Para a gente encerrar, Luzia, por favor, fala com a espectadora sobre a questão da importância, né, da mulher fazer o preventivo. Você falou aí da questão do cuidado de se prevenir, não chegar lá somente quando o problema, vamos dizer assim, apareceu, mas o fato de se prevenir. Qual a importância da mulher fazer esse exame? Uma importância fundamental, porque o câncer, ele não é uma sentença de morte, muito pelo contrário. A mulher que descobre o câncer no início, ele tem 95% de chance de cura. Então, a gente faz um chamamento para que as mulheres se cuidem, para que as mulheres procurem o seu médico e façam as suas consultas, os seus exames, e não atrase com isso, porque o câncer ele tem cura. Muito bem, querida, muito obrigada pela sua participação. Você tem sempre espaço aqui, sempre que puder vir aqui, o espaço está à sua disposição, à disposição da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer. Eu que agradeço, né? E lá na Liga nós estamos à disposição também para poder receber a doação, a ajuda, porque nós precisamos de ajuda para a gente poder ajudar mais ainda. Muito bem, vamos ajudar, né, gente, porque é uma causa nobre. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o programa de hoje termina por aqui. A você, um ótimo fim de domingo. Até o próximo programa.